Lucas 5, 31 e 32 diz assim, que Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Tema da mensagem de hoje: perfeitos ou arrependidos? Perfeitos ou arrependidos? Meus irmãos, existe uma diferença muito grande, enorme, entre ser perfeito e ser transformado. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Perfeito e transformado. Muitas vezes nós pensamos que para andar com Jesus, isso é um fato quando a gente vai pregar o Evangelho para as pessoas. O que as pessoas falam? Não, eu sou muito pecador, eu tenho um monte de pecado. Um dia eu fui chamar alguém para vir aqui na igreja, ele falou: rapaz, eu não vou entrar na tua igreja. Se eu entrar, é tanto pecado que eu tenho, se eu entrar na tua igreja, o teto da igreja vai cair, vai desabar. Aí a gente explica, né, que a igreja é o texto que nós lemos aqui, que nós vamos apresentar aqui à medida que nós formos pregando. E muitas pessoas, elas falam assim para a gente: olha, eu preciso primeiro colocar a minha vida em ordem para depois começar a seguir a Jesus. Eu vou vencer primeiro todas as minhas fraquezas para depois eu andar com Jesus. Eu vou parar de errar, depois eu começo a ir para a igreja e andar com Jesus e a seguir Jesus. Mas a Bíblia, ela mostra exatamente ao contrário. Meus irmãos, Jesus chamou os imperfeitos. Jesus chamou os falhos, aqueles que eram impulsivos. Em outra caminhada dele, ele chama os medrosos, ele chama os pecadores para estar com ele. E o que diferencia esses homens não era a falta, a ausência dos erros, mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a ver quem andava com Jesus, quem caminhava com Jesus, quem aceitava andar com Jesus, era realmente aqueles que reconheciam os seus erros e se voltavam para Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus não chamou nenhum homem porque ele era perfeito, mas ele chamou porque estavam dispostos a serem transformados. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, meus irmãos. É isso, Jesus não procura perfeição. Jesus está procurando arrependimento na minha vida e na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, existe uma diferença entre a religiosidade. Tem uns que são religiosos. Nós não podemos ser religiosos. O que diz a religiosidade? A religiosidade esconde os erros. Porque você conversa com a pessoa, porque eu sou bom, eu não cometo erros, né? Eu ajudo isso, eu ajudo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Geralmente quem é religioso age dessa forma. Ele tenta esconder os seus erros atrás daquilo que ele produz, daquilo que ele mostra para as pessoas. Então o religioso, ele esconde os seus erros. Ele não quer acertar os erros. Ele, muitas vezes, não que nós não possamos ajudar, de forma contrária. Nós ajudamos, nós auxiliamos, nós fazemos, mas esse não é o motivo, a motivação dos religiosos, porque religiosos, eles escondem-se atrás das coisas que eles fazem, escondem seus erros. O arrependido é o contrário. O arrependido, ele reconhece as suas falhas e os seus erros. É o que diz aqui Lucas 5:32, que ele não veio para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio procurar pessoas que achavam que não tinham problemas, mas ele veio justamente para aqueles que reconheciam a necessidade de estar e de andar com Jesus. Aleluia! Podemos olhar para a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele sobe em uma árvore para poder olhar, para poder ver Jesus.
Com certeza ele tinha ouvido falar de Jesus, das coisas que Jesus fazia, dos milagres que acompanhavam Jesus, das transformações que ocorriam nas pessoas que se aproximavam a Jesus, e ele resolve também conhecer a Jesus, a olhar a Jesus um pouquinho mais de perto. E então, quando ele está em cima da árvore, Jesus o chama e ele encontra com Jesus. Então, o que acontece com a vida de Zaqueu, na mesma hora, aleluia, que Jesus fala: olha, eu quero entrar na sua casa, eu quero estar com você, e ele diz: Jesus, se eu tenho defraudado, se eu tenho feito mal a alguém, se eu tenho porventura feito alguma coisa, desviado alguma coisa, feito alguma coisa errada, eu me comprometo com o Senhor a devolver até 4 vezes mais daquilo que se eu defraudei alguém. Aleluia. O que é isso? Isso é arrependimento. Aleluia. Quando encontrou-se com Jesus, aleluia, ele não falou: olha, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele falou: Jesus, para o Senhor entrar na minha casa, eu me arrependo, Senhor, aleluia, glória a Deus. E é isso que ele quer. Ele diz assim: Jesus, eu te aceito e tal, mas ele fala: eu me arrependo, aleluia, glória a Deus. Eu sinto culpa daquilo que eu fiz de errado, aleluia. Arrependimento é exatamente mudar de direção. É o que acontece com a nossa conversão. Conversão também é isso. O que é convergir? É estar indo numa direção e mudar de direção, aleluia. Assim também é o arrependimento, glória a Deus, é mudar de direção. Eu estava indo fazer algo, mas agora eu encontrei com Jesus, aleluia, me arrependo de estar indo fazendo alguma coisa, agora eu mudo minha direção, eu começo a seguir os passos de Jesus, aleluia, glória a Deus. Quem encontra Jesus não necessariamente se torna perfeito imediatamente, mas começa a caminhar em uma nova direção, aleluia, glória a Deus. Aquele que sempre mentia, agora ele muda de direção, ele começa a mudar a sua rota, e de repente ele vai dar uma escorregadinha ali, vai começar a mentir, já o Espírito Santo acende o alarme, alerta vermelho lá, né? Aleluia, e ele fala: não, agora eu ando com Jesus, agora eu não minto mais, agora eu não engano mais, agora eu não trapaceio mais, agora eu não me prostituo mais, agora eu não tento fazer as coisas erradas mais, porque agora, aleluia, eu sou arrependido, e quando eu estou arrependido, aleluia, eu mudo a direção da minha vida. Eu não caminho mais a passos largos para o mundo, eu não estou mais caminhando a passos largos para o inferno, mas agora eu estou caminhando ao lado de Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós começamos a olhar as pessoas que andavam, que estavam ao lado de Jesus, com Jesus, e nós vemos a figura de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, ele era um homem impulsivo. Ele rapidamente já tira a espada, já quer cortar a orelha do soldado, né? Se fosse hoje em dia, quem sabe Pedro era um daqueles que andaria armado, né? E todo valentão, e qualquer coisa ele resolvia, era no tapa, era no braço, era na bala, né? Esse era Pedro. Impulsivo, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa arrependida, aleluia. Pedro tinha defeitos, mas Pedro tinha um coração disposto a voltar para Jesus, aleluia. Ele chega a prometer que jamais abandonaria Jesus, Mateus 26:33, ainda que todos se escandalizem por causa de ti, eu nunca me escandalizarei, não te negarei. Mas algumas horas depois, Pedro nega Jesus, e saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26:75, Pedro falhou, mas Pedro não permaneceu na falha, Pedro não permaneceu na sua queda. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus encontra com Pedro, e Jesus diz: Pedro, você falhou, agora acabou para você. Não. O que Jesus fala para Pedro? Tu me amas, Pedro?
Tu me amas, Pedro? Jesus, Ele não vai apontar, não vai ficar cobrando as nossas falhas, vai perguntar se nós estamos arrependidos, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos abandonar as coisas erradas, se nós queremos abandonar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. É isso que Ele vai fazer, e é isso que Ele falou para Pedro. Ele falou: Pedro, tu me amas, Pedro? O que Ele estava querendo dizer com isso? Pedro, você já se arrependeu? Você me ama de verdade, Pedro? Aleluia. E é isso que o Senhor pergunta para mim e para você também. Você me ama? Você me ama de verdade? Você me ama? 3 vezes, por 3 vezes foi perguntado a Pedro, aleluia, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor nos pergunta nessa noite, se nós o amamos, se nós estamos dispostos a realmente a demonstrar esse amor com a forma de, aleluia, nos arrependermos e nos voltarmos totalmente a Deus. Tem um texto maravilhoso que é inspirado, um hino que fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. É isso. É nós voltarmos às práticas. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, nós nos entregamos 100% e não interessava o que fosse, o que estava acontecendo, o que estava ao nosso redor, o amor por Jesus era mais importante. Nada atrapalhava você de ir na igreja, nada atrapalhava você de servir a Deus, nada era desculpa, aleluia. E é isso que o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: tu me amas? Se tu me amas, então se arrependa, aleluia, e volte ao primeiro amor, aleluia, volte às primeiras práticas, aleluia, volte à tua vida de oração, volte à tua vida de jejum, volte à tua vida de, aleluia, de consagração, volte a pregar, volte a testemunhar, volte a cantar, volte, aleluia, a entregar visões, profecias, aleluia, aquilo que o Senhor tem depositado sobre a tua vida, não retenha, não retenha. Tu me amas? Tu me amas? Aleluia. Então volte-se, volte-se, aleluia. A queda não precisa ser o fim da história, aleluia. Pedro sai dali, aleluia, começa a pregar e milhares de pessoas se convertem através da vida dele, através da sua pregação, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pedro chorou, arrependeu-se e foi restaurado, aleluia, glória a Deus. Outras pessoas também que nós vemos na Bíblia, Davi não era perfeito, mas a qualidade dele era se arrepender, aleluia. Davi cometeu pecados graves, mas sempre quando ele foi confrontado pelos profetas, Davi não tentou se justificar. Samuel, 2 Samuel 12, 13, ele fala: Senhor, pequei contra o Senhor, não retires de mim o teu espírito, eu pequei contra ti. Essa talvez seja uma das frases mais difíceis para nós dizermos. Eu errei, eu preciso recomeçar. Nós vemos isso, meus irmãos, no nosso dia a dia. Quando acontece alguma coisa em casa, sempre a culpa é do outro, nunca é nossa. Quando acontece alguma coisa no trânsito, sempre o outro está errado, nunca somos nós. Se acontece alguma coisa na igreja, é o outro, é a culpa do outro, sempre nunca é a nossa culpa. Meus irmãos, nós temos que dar um passo atrás, aleluia, e sermos humildes, temos humildade no nosso coração, aleluia, e dizer: ah, Senhor, eu estou errado, eu pequei, Senhor, eu falhei, tem misericórdia da minha vida, porque eu quero ser restaurado pelo Senhor, aleluia, aleluia. Por isso o tema da mensagem é: perfeitos ou arrependidos? Aleluia. Arrependidos, né, irmã Marta? Aleluia, porque perfeito nós nunca seremos. Nós sempre cometeremos falhas, cometeremos enganos.
Esses dias, meus irmãos, eu estou fazendo fisioterapia por causa de um negócio aqui no meu pé aqui, e eu fiquei de frente com uma pessoa por uns quase 30 minutos. E aquela pessoa, daqui a pouco, eu vi que ela me olhava, eu falei, ué, eu olhei bem para o rosto dela, era um amigo meu das antigas, fazia tempo que eu não via, um irmão em Cristo também de uma outra igreja. Eu falei, meu irmão, me desculpa, meu irmão, eu não estava te conhecendo. E, de repente, nós somos falhos. Ele ainda brincou assim, não é porque você está usando óculos agora, então você não está me enxergando bem, né? Brincou comigo ali, a gente perguntou da família e tudo depois e tal, né? Eu falei, rapaz, me pediu perdão e desculpa umas 3 vezes para ele por não ter conhecido ele. Nós temos que ser assim, meus irmãos. A humildade, reconhecemos que nós somos falhos, o nosso olho já não enxerga direito, né? Como enxergava antigamente. De repente, se eu não faço aquilo, eu vou, né? Eu já saio, né, falando, puxa, eu encontrei com o pastor Rubinho lá, hein? Meu Deus do céu, não me deu bola. Fiquei 1 hora na frente dele lá fazendo fisioterapia, nem, né? Que tipo de pastor que é esse? Meus irmãos, nós somos falhos, mas nós temos que, aleluia, aprender com Davi, aleluia. Pequei contra o Senhor, tenha misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito, aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender a nos desculpar sem justificativas, sem esconder nada, aleluia. Mas quando confrontados reconhecemos, olha o que diz o Salmo 51:10, escrito pelo mesmo Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, aleluia, glória a Deus. Davi não pediu apenas que Deus tirasse as consequências dele, mas ele pediu transformação no seu coração. Aleluia. Deus procura pessoas que Deus não procura pessoas que nunca vão precisar de correções, mas Deus procura pessoas que, quando corrigidas, digam, Senhor, molda-me, transforma-me, aleluia, faz de mim o teu querer, faz de mim a tua vontade sobre a minha vida, aleluia. Nós não podemos agir igual o fariseu. Lembra do fariseu? Tinha o fariseu e o publicano. Quem saiu justificado dessa história? Lucas 18, de 9 a 14, conta essa história. O fariseu batia no peito e dizia, eu jejuo, em alta voz para todos verem, né? A Bíblia ainda diz assim que algumas pessoas daquela época ainda faziam cara de triste, né? Que estavam tristes para as pessoas verem que elas estavam dias sem comer e estavam jejuando. Eu jejuo, eu dou os dízimos, eu não sou como esses outros, dizia o fariseu. Ele estava procurando mostrar a sua própria justiça. E o publicano? A Bíblia diz que ele nem sequer levantava os seus olhos, mas ele dizia, Lucas 18:13, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia, glória a Deus. E Jesus termina dizendo que o publicano desceu para sua casa justificado. Aleluia, glória a Deus. O fariseu dizia, eu não sou como esses. E o publicano dizia, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão. Existe uma diferença enorme entre parecer santo e ser transformado. Aleluia. Porque aqueles que parecem, logo, logo você descobre. A gente, há anos, eu agora em setembro vou fazer 55 anos de idade. Dia 10 de setembro, completo 55. A vida inteira na igreja. E logo, logo a gente descobre esse tipo de pessoas, né? Esse tipo que parece ser santo, parece ser pastor, parece ser um obreiro, parece ser isso, parece ser aquilo, né? Dura pouco tempo. Daqui a pouco você já descobre as falcatruas, você já descobre as coisas que ele anda fazendo ou que ela anda fazendo.
Eu me recordo aqui de um cantor que veio aqui, e mal ele sabia. Naquela época, a minha avó, Nenê, que era mãe do meu pai, estava na igreja. Os mais antigos aqui vão lembrar da história, né, Mosé? A irmã Eunice também. Aí nós trouxemos um cantor aqui para um evento especial que a gente tinha na igreja. E minha avó sentada lá no banco, e ele sobe no púlpito e pega o microfone e começa a dizer e chorar, e fazer a turma chorar também, que a vida dele tinha sido isso, que a vida dele tinha sido aquilo outro, que não sei o quê, e tinha uma laranjeira na frente da casa dele, e que lá no pé da laranjeira ele fazia isso, fazia aquilo, e minha avó lá, conheço você. Minha avó era da mesma cidade dele, de Ribeirão Preto. Ele não sabia que minha avó morava em Ribeirão Preto, que estava na igreja, e que conhecia a mãe dele, que orava junto com a mãe dele, fazia reunião de oração, e que a casa dele não tinha laranjeira, coisa nenhuma, e que a história dele era toda falsa, toda mentira. Ele só contava para emocionar os irmãos, para fazer os irmãos chorarem. Termina o culto, minha avó fala, vem cá, você é fulano de tal, filho da fulana de tal, não é? Sou. Eu oro com a sua mãe lá toda semana, rapaz. Tudo isso que contou é mentira, eu conheço a tua vida. Misericórdia. E na mesma hora, a gente mandou ele embora, pagou a passagem dele. Irmão, muito obrigado, volte para a sua cidade, não precisa ficar até o restante do congresso, não. A gente canta com os nossos daqui mesmo, né? Parecer ser santo, mas ser transformado é outra coisa. Aleluia. Glória a Deus, ser transformado é o crente verdadeiro. Aleluia, que pode vir luta, pode vir batalha, pode vir isso, pode vir aquilo, ele permanece firme, ele permanece fiel, ele permanece aos pés do Senhor Jesus, aleluia, e nada pode abalar ele, porque ele tem seus pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo, aleluia. Vem vento, vem temporal, vem isso, vem aquilo, mas ele permanece fiel, porque, aleluia, ele é um homem e uma mulher transformado pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus não se impressiona com a nossa aparência espiritual, Ele está olhando a nossa verdade, o nosso interior, aleluia. Jesus andou com gente que a religião rejeitava. Jesus sentou-se com publicanos e pecadores, Marcos 2, 15 e 17. E os religiosos da época perguntaram, por que ele come e bebe com os publicanos, com os pecadores? E é o texto que nós lemos lá. E Jesus responde, os sãos não necessitam de médicos, e sim os que estão doentes. Já preguei sobre isso aqui, que o hospital não existe para pessoas que nunca ficaram doentes. O hospital existe porque existem pessoas que precisam ser tratadas. E a igreja é o hospital do Senhor. Aleluia. Não é um museu de pessoas perfeitas. Não existe igual uma determinada religião que a pessoa, por fazer o bem, nada mais do que ela deveria fazer, do que nós devemos fazer. Essas pessoas são canonizadas, são elevadas ao status de santos. São isso, são aquilo, ação fulana, ação ciclana. E muitas vezes se erguem locais para visitações, onde tem uma veste de uma dessas pessoas, às vezes até o corpo mumificado, e outras peças, outras coisas, e se fazem espécies de museus para supostas pessoas santas. Meus irmãos, a igreja é a comunidade de pessoas que estão sendo transformadas pela graça de Deus. Aleluia. E nós somos santificados todos os dias. Aleluia. Aquele que é santo
santifique-se mais ainda, aleluia. Nós estamos caminhando, nós estamos progredindo, nós estamos subindo a escada, nós estamos, aleluia, cada dia aprendendo mais, aleluia, e nós somos os eleitos, os santos do Senhor, que estão caminhando, aleluia, seguindo os passos de Jesus, rumo à santidade, aleluia, glória a Deus, mesmo com defeitos, mas nós a cada dia estamos nos arrependendo. Nós erramos, mas nós nos arrependemos. Nós erramos e abandonamos o erro. Nós erramos, abandonamos o pecado e vamos seguindo, santificando a nossa vida a cada dia. Aleluia. E exatamente o arrependimento, ela não é uma desculpa para nós continuarmos pecando. Muitas pessoas se confundem. Nós precisamos estabelecer um equilíbrio, porque Jesus diz que anda com homens arrependidos, mas não significa que o pecado não importa. Jesus nos aceita como nós somos. Jesus nos aceita como nós estamos. Mas nós não podemos continuar como estamos. Romanos 6, 1 e 2 diz: permanecemos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. A graça nos transforma. Aleluia. A graça nos transforma. Por isso que para nós sermos transformados tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há crescimento. Sem arrependimento não existe uma melhora na nossa vida espiritual. Para que nós possamos progredir, para que nós possamos avançar, nós temos que nos arrepender a todo instante, a todo dia. E é isso que nós vemos na vida do filho pródigo, quando volta para sua casa. O filho saiu da casa do pai, errou, perdeu tudo, mas chega um momento em que ele cai em si. Lucas 15, 17 diz que ele caindo em si, ele se arrepende. Nós vemos ali um arrependimento, porque ele fala: estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo, vivem melhor do que eu estou vivendo, e eu aqui nessa situação. E ele, arrependendo-se, ele toma uma iniciativa de voltar para a casa do pai. Aleluia. E caindo em si, quando a pessoa para de fugir, começa a reconciliação da sua condição original. E ele decide voltar, e quando ele volta, o pai estava esperando para abraçá-lo, para recebê-lo. Meus irmãos, nós erramos, nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do propósito. Deus tem um propósito claro na nossa vida, nós sabemos do propósito, nós sabemos o que tem que fazer, aonde tem que ir, e muitas vezes a gente, por relaxo, por desculpa própria, como eu falei aqui, não é erro do outro não, nós devemos reconhecer os nossos erros. Às vezes nós nos afastamos do propósito, mas a mensagem hoje é para mim e para você: nós devemos nos reconciliar e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras práticas. Jesus não procura homens sem cicatrizes, mas Ele procura homens transformados. Muitas vezes ficam as cicatrizes da nossa vida passada. A ferida é curada. Eu tenho aqui 4 pontos no meu dedo aqui. Uma vez eu cortei o dedo no trinco da porta. Sarou. Mas toda vez que eu vou tocar violão, eu me lembro do episódio, porque as cordas do violão fazem coceguinha aqui no meu dedo, onde ficou a cicatriz aqui. Aleluia. São só cicatrizes. Cicatrizes para nós nos lembrarmos de quem nós éramos, da vida miserável,
daqueles que não tinham Jesus. Eu já tive a oportunidade de nascer no lar evangélico, mas muitos, a maioria daqui não teve. Ponha na balança. A vida miserável, sem Jesus, sem paz, sem salvação. Vale a pena nós, aleluia, nos arrependemos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero voltar aos trilhos, Senhor. Eu quero voltar ao centro da Tua vontade, Senhor. Eu quero voltar a fazer aquilo que o Senhor tem, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Pedro tinha falhas. Aleluia. Mas olha em quem ele se transformou, um grande ganhador de almas. Tomé teve dúvidas, precisou pegar nas cicatrizes de Jesus. Aleluia. Tiago e João tinham um temperamento forte. Mateus carregava a história de um publicano. Paulo era um perseguidor da igreja, mas foi transformado num grande apóstolo. Aleluia. Nenhum deles poderia dizer assim: ó, Jesus me chamou porque eu era uma pessoa perfeita. Mas todos eles puderam dizer: Jesus me chamou porque a graça dele me alcançou. Aleluia. A pergunta não é para mim e para você se nós erramos, já erramos ou não. Todos nós erramos. A pergunta é: o que nós vamos fazer quando nós estamos diante do nosso erro? O homem que se diz ser perfeito diz: eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. O homem religioso diz: eu sou melhor que todos os outros. Mas o homem e a mulher arrependida diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim e transforma o meu coração. Aleluia, glória a Deus. 1 João 1, 8-9 diz assim: que se nós dizemos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aleluia. Jesus não anda com homens e mulheres perfeitas. Jesus anda com homens e mulheres que reconhecem a sua condição, a sua imperfeição e permitem ser transformados por Ele. Aleluia, glória a Deus. Jesus está procurando pessoas arrependidas. Jesus está procurando pessoas que possam dizer: Senhor, eu quero voltar a acertar o alvo. Pedro voltou, Davi voltou, o filho pródigo voltou, Zaqueu mudou a sua história, o publicano foi justificado. Todos encontraram a graça de Deus. Nenhum de nós somos perfeitos, mas se existe um arrependimento sincero no nosso coração, existe um caminho maravilhoso, aleluia, para nós trilharmos. O Evangelho não é sobre homens perfeitos, mas homens encontrando a perfeição em Deus, aleluia. Homens imperfeitos encontrando um Deus perfeito, um Deus misericordioso e um Deus que transforma. Aleluia! Glória a Deus. Então, a resposta do tema da mensagem é: perfeitos ou arrependidos? Arrependidos na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Que nós possamos sempre ter esse sentimento nas nossas vidas. Todas as manhãs, procurarmos ao Senhor em oração e procurarmos fazer aquilo que Ele pede para que nós façamos. E se houver algum deslize, se houver alguma falha, houver alguma coisa no percorrer do caminho, tenhamos o nosso coração aberto, como esses homens que nós estamos aqui, dizendo: Senhor, me arrependo, Senhor, quero voltar ao curso das coisas. Amém? Aleluia.